Estamos de volta com o artigo 5º. As nossas convidadas de hoje são a delegada Maria Aparecida Fontinelli, da Divisão de Polícia Comunitária, e Séfora Azevedo, defensora pública do Distrito Federal. No programa de hoje, estamos falando sobre o direito à vida para os idosos. E desde outubro de 2003, o Brasil conta com o Estatuto do Idoso. A lei define, entre outras coisas, que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, com absoluta prioridade, cuidar do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Doutora Séfora, a gente fala em prioridade, mas isso não é só passar na frente em fila, né? É prioridade também na formulação e execução de políticas públicas. Isso tem sido respeitado? Como disse anteriormente no início do programa, há muitos avanços. Há muitos avanços, só que ainda temos que garantir bem mais a execução desses direitos hoje no Brasil, né? Nos casos dos benefícios, o que foi feito com prioridade? O artigo 34 do Estatuto do Idoso, que você acaba de mencionar, ele garante um benefício assistencial a todos os idosos, homens e mulheres, acima de 65 anos. Ao contrário da aposentadoria por idade, em que há uma diferenciação, as mulheres de 60 anos ou mais e os homens de 65 anos ou mais, o Estatuto do Idoso não faz essa diferença. Idosos, homens e mulheres acima de 65 anos, têm direito à percepção de um salário mínimo mensal a título de amparo assistencial. E, diferentemente do que ocorre com a aposentadoria por idade, a qual nós mencionamos no bloco anterior, não há necessidade de um número mínimo de contribuição. Pelo contrário, esse benefício ele foi pensado pelo legislador justamente para garantir uma renda mínima àquele idoso que, por um motivo ou outro, não teve a oportunidade de contribuir com a Previdência Social e não pode ficar de fora da proteção estatal. Este benefício de um salário mínimo, no entanto, ele não é garantido indiscriminadamente a todos os idosos maiores de 65 anos. Quem tem direito, o que é preciso fazer, então? Para ter direito a este benefício, é preciso que o idoso se integre em uma família de baixa renda. A lei, ela traz esse conceito de hipossuficiência econômica. Então, são aqueles idosos cuja família não tem condição de prover a sua subsistência. E não é automático. O que a pessoa tem que fazer, então, para receber esse benefício? Não, a lei, ela traz um aspecto, um critério objetivo para a aferição dessa carência econômica. Certo? Essa carência econômica seria de uma família cuja renda familiar per capita não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. Dentro do judiciário, dentro das ações judiciais, a gente consegue flexibilizar esse critério, procurando garantir este benefício àqueles idosos que, por um motivo ou outro, integrem uma família cuja renda seja um pouco superior a esse critério objetivo definido em lei, mas que ainda assim se encontrem em situação de miserabilidade, em situação de hipossuficiência econômica. Para isso, há laudos sociais feitos por assistentes sociais que vão à casa do idoso, averiguam exatamente qual é a situação que ele vive. Há uma série de meios que a gente consegue comprovar essa carência econômica. Para que ele busque esse benefício, ele vai no INSS, declara o seu grupo familiar, o INSS faz a pesquisa, havendo o indeferimento do benefício, ele pode procurar a Defensoria Pública da União, que a gente aciona o Judiciário. Doutora Fontinelli, a gente vê casos de muitas famílias que têm condição e não amparam o idoso como a lei prevê. O que pode acontecer nesses casos? Havendo assim um registro, né, da ocorrência, dizendo do abandono, né, que o idoso está passando por essa necessidade, a delegacia também vai fazer investigação e cobrar essa responsabilidade, né, instaurando, né, um terceiro, né, é um termo circunstanciado para verificar, né, comprovar essas denúncias de todo esse abandono e das condições que ele está vivendo, ouvindo pessoa, testemunha, e fazendo esse procedimento encaminhando para a justiça, né, que aí vai fazer todo esse encaminhamento, e se for o caso também pedindo ajuda da Central Judicial do Idoso, né, que também tem um convênio, né, a gente tem um acordo de cooperação para também nos apoiar nessas ações. Que se for o caso também encaminhar uma equipe também de assistentes sociais, psicológica, né, para verificar a situação também, para nos ajudar. Quer dizer que a família pode ser responsabilizada, sim? Pode, com certeza.
Nesse tempo de convivência com a polícia comunitária, o que chocou mais a senhora em denúncias contra idosos? De maus tratos mesmo, de lesões, né, causadas por familiares contra esse idoso. Né? Então, aí é feito todo esse trabalho de investigação, encaminhamento e responsabilização penal do autor. Doutora Séfora, a lei fala também em prioridade para processos judiciais. Isso tem ajudado a agilizar ou funciona mais na teoria do que na prática? Não, isso a gente percebe os benefícios dessa recomendação no judiciário, sim. Dentro do aspecto previdenciário, a gente tem um pouco de dificuldade, melhor dizendo, o judiciário tem um pouco de dificuldade, porque a grande maioria das demandas previdenciárias, elas envolvem idosos. Então, é um contexto em que o idoso, ele acaba que não é a minoria, compreende? Então, fica difícil dar uma certa prioridade no universo em que a maioria daquelas causas envolvem idosos. A fila de prioridade é grande. É grande. E será que o direito dos idosos tem sido respeitado? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões nas ruas. Hoje, como eles querem uma vida agora, um sossego, até um respeito, e as pessoas hoje em dia não reconhecem, né? Principalmente a juventude. Ninguém pode obrigar, não trata bem fulano. A pessoa tem que ter, né? Ser educada para aquilo. Desde pequeno, né? Educando as crianças, olha, respeita a vovó, respeita o titio. Porque se não for assim, ninguém vai obrigar você a me tratar bem. Tem muito problema ainda, porque eu nunca aposentei, né, pela idade, e eu já sou encostado. Aí eu acho que tem muita dificuldade, né? O respeito é pouco. Eu acho que principalmente, não tanto das autoridades, eu acho que mais da parte das pessoas, dos seres humanos. Os idosos têm que ser respeitados, porque eles também já fizeram a vida deles, já passaram pela vida. Isso que está acontecendo é porque nós fizemos durante a nossa vida. Hein? Doutora Fontinelli, falta mesmo maior conscientização da população de que um dia todos nós vamos precisar de cuidados especiais, vamos chegar à terceira idade? Eu acredito que sim, né? O comparativo das ocorrências registradas em 2009 e 2010 demonstra assim, que quase que dobrou o número de ocorrências registradas nas delegacias aqui do DF. E por isso que a Divisão de Polícia Comunitária faz um trabalho junto às escolas, a Academia de Polícia também, de palestras preventivas contra a violência, né, de forma geral, incluindo a violência contra o idoso, tratando já da criança e adolescente para trabalhar essa questão de cidadania, de respeito ao idoso, começando pelo idoso que ele tem na sua casa, né? Para diminuir, né, preventivamente essas ocorrências. A senhora acha que esse é o caminho, então? Já educado a educação é uma das fórmulas, né, da gente chegar assim, para melhorar essa questão, creio que seja trabalhando na prevenção. Doutora Séfora, vamos voltar a falar agora de direito previdenciário, então, porque um dos idosos falou ali que ele não consegue aposentar. Qual é o caminho prático? O que ele tem que fazer na prática para conseguir o que é direito dele? Ali a entrevista é interessante porque ele fala, até hoje eu não consegui me aposentar, estou encostado. Esse termo, estou encostado, eles usam quando eles se referem justamente ao amparo assistencial previsto no Estatuto do Idoso, porque ele não é uma aposentadoria, ele é um amparo. E eles sabem a diferença, porque, por exemplo, o amparo assistencial, ele não tem 13º, a aposentadoria tem. Com o amparo assistencial não é possível fazer empréstimo consignado, com a aposentadoria sim. A aposentadoria, na hipótese de falta desse idoso, ela é repassada aos herdeiros, ao cônjuge, aos filhos. No caso, aos filhos menores, no caso do amparo assistencial, não. Então, o que acontece? A pessoa, ela quer ter o direito à aposentadoria. Ela não quer receber aquele amparo assistencial quando ela entende que ela deveria receber a aposentadoria dela. Pela característica ali daquele senhor, me parece que era um trabalhador rural. Muito provavelmente, o INSS não reconheceu o trabalho rural exercido por ele. A gente pode tentar analisar essa situação na Defensoria Pública da União novamente e, em havendo a comprovação desse tempo de exercício rural, a gente pode pleitear uma aposentadoria rural por idade perante o judiciário. É interessante porque a aposentadoria ele pode acumular com outros benefícios, como a pensão, por exemplo. O amparo assistencial ele não pode. Então há uma série de diferenças que deixam esse idoso realmente entristecido com o fato de não ser efetivamente aposentado. Eles usam até esse termo pejorativo de encostado pelo Estado.
E alguém que precisa, que já está aposentado, que conseguiu e precisa voltar ao mercado de trabalho, o que ele deve fazer? Nada impede que o aposentado volte ao mercado de trabalho, desde que, evidentemente, a aposentadoria de que ele seja beneficiário não seja aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez presume-se uma incapacidade permanente. E ele poderia trocar de profissão no caso de aposentadoria por invalidez? No caso da aposentadoria por invalidez, não, porque ela pressupõe uma incapacidade permanente e total. Então, se ele volta a trabalhar, o que se presume? Se presume que ele readquiriu a capacidade de alguma maneira. Agora, o idoso aposentado por tempo de contribuição, aposentado por idade, em gozo de pensão, enfim, há uma série de outros benefícios, desde que não se relacionem com incapacidade, que o idoso pode receber a verba remuneratória, a verba salarial, juntamente com benefícios, sem problema algum. Doutora Fontinelli, quais são as classes sociais que têm mais problema, que chega mais denúncia? Dá para fazer uma divisão? Se acontece nas famílias mais carentes? Como é que é isso? Acontece a maior parte nas famílias mais carentes, mas tem realmente nas outras classes, né, mais favorecidas. Aumentaram a questão da violência mesmo, isso aí é de forma geral no país, né? E o Distrito Federal também foi alcançado, né, infelizmente. Por isso que é preciso trabalhar, que a gente trabalha preventivamente, que a gente, para evitar que aumente esse número, né? E é preciso, então, foi criada essa política de trabalhar nas delegacias. Há também capacitação continuada dos nossos policiais para que melhore o atendimento. Mas, assim, a melhor política é evitar que aconteça a ocorrência. Então, a gente trabalha muito com a questão da prevenção, da orientação do jovem, né, para respeitar e diminuir essa questão da violência. Só para finalizar, o que pode ser feito, o que nós precisamos avançar para melhorar o tratamento do idoso? Quanto a essa questão dos benefícios previdenciários e assistenciais, é necessário que o idoso, ele seja, muitas vezes a gente percebe isso, é necessário que ele seja mais esclarecido dos direitos dele. Muitas vezes ele não sabe exatamente qual o caminho das pedras que ele tem que percorrer para conseguir comprovar o seu direito à aposentadoria, ou quando realmente não há direito à aposentadoria, ele poderia estar recebendo aquele amparo assistencial e não está recebendo. Falta informação, falta ao idoso a respeito dos direitos dele, não só relacionados à Seguridade Social, como aos demais aspectos, e é necessário educação também do restante da população, para que, como você disse, nós aprendamos a respeitar os idosos, que todos nós seremos um dia, né? Onde que ele pode buscar essa informação? Na Defensoria Pública da União, nós temos esse serviço de orientação jurídica, independentemente da necessidade de se ingressar com uma ação judicial. Então, acontece muito do idoso que vai à Defensoria, quero saber quanto tempo de contribuição eu tenho. Tenho tantos anos, trabalhei tanto tempo, o que mais eu tenho que fazer? E esse serviço de orientação a gente pode prestar por meio da Defensoria Pública da União. E para a senhora, doutora Fontinelli, o que precisa fazer para melhorar o tratamento dos idosos? Essa questão da conscientização, né, da população, principalmente do jovem. Nós temos feito, por exemplo, em mês de junho foi feita uma ação comunitária promovida a partir da 12ª delegacia, chamando na rede, né, os parceiros que têm a ver com todo o atendimento, para que o idoso saiba desses direitos, que denuncie se for necessário, mas participe de ações comunitárias, né, continue a desenvolver para que ele não adoeça, né, permanecendo só dentro de casa, bebendo, entregando a bebida, que a gente vê que isso acontece. E até dentro da própria instituição nossa, a gente trabalha também na preparação para a aposentadoria, que geralmente a tendência é dedicar a bebida, né, por exemplo, é um mal. Então, a gente trabalha querendo intensificar nossas ações junto às escolas, com esses alunos, para haver até a educação de ceder um lugar para o idoso no transporte coletivo, que a gente vê muito esse desrespeito, né, a partir até de questões muito mínimas, né, básicas, né, de respeito, de direito fundamental da pessoa humana. Nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Delegada Maria Aparecida Fontinelli, doutora Séfora Azevedo, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.